Oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês a respeito do diagnóstico da Laura que eu já tive. Tem o vídeo, se você não assistiu, assista pra você poder entender um pouquinho e poder assistir esse vídeo depois. Bom, gente, eu vou falar a respeito do... Depois do diagnóstico, você tem o momento que você passa do luto. O luto que a família passa, você passa por uma etapa de negação, a família entra em negação, depois do diagnóstico e depois a fase da aceitação. Bom, gente, eu vou explicar um pouquinho de cada coisa para vocês estarem podendo entender e poder ajudar alguma família aí também. Você tá na fase da negação, né? Que é onde você ainda não tem um diagnóstico, você não sabe o que seu filho tem, mas você tá vendo que tá diferente, tem alguma coisa diferente e você não quer aceitar que seu filho tem alguma coisa que tá realmente a coisa diferente, você quer se fechar e não quer enxergar a realidade. Eu não tive essa fase da negação, mas o meu marido ele teve. Foi logo de início que eu comecei a perceber que a Laura estava com uns comportamentos diferentes, umas coisas estranhas, que eu via que era fora do normal, assim, de uma criança naquela faixa de idade. E eu sempre comentava com ele, olha, você tá vendo, você acha que isso é diferente? Você não tá notando isso diferente nela? Ela tá fazendo isso, isso e isso. E ele sempre vinha com não, aquele não bem firme, né? E não queria entrar em mais detalhes, não queria escutar o que eu tinha para falar. Então essa parte é um pouco difícil porque você não quer enxergar a realidade e você precisa enxergar. Porque se você começar a se fechar e querer negar o que você realmente você sabe que tem e você não quer ver, é difícil você chegar até o diagnóstico. Então você precisa ser realista, você precisa estar ali, saber que realmente eu tô vendo, realmente eu estou vendo, mas eu não quero ver. Você tem que tirar isso para você poder conseguir ajudar e chegar no diagnóstico junto com a família. Então é uma fase complicada porque se você mãe e pai tiver essa negação, você não vai chegar tão cedo no diagnóstico e você vai atrasar todo o processo do tratamento do seu filho, né? Então você vai acabar prejudicando o seu filho. Então essa é uma fase bem complicada, a fase da negação. Então se você tá passando por esse momento, gente, deixe isso de lado, coloque prioridade em seu filho, porque ele tá precisando de você, ele tá precisando que você enxergue isso e ajude ele. Então essa fase é uma fase assim que você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar um neuropediatra, que é ele que vai te dar um diagnóstico, vai te dar a certeza do que seu filho tem. Se tem autismo, se tem um outro problema, uma outra coisa, uma outra doença, né? E e você procurar um tratamento para ajudar o seu filho, né? Depois você passa pelo processo do luto. A família entra em luto quando tem o diagnóstico, que é a parte de que o neuro te dá o diagnóstico, seu filho tem autismo. E você entra em luto porque você idealiza aquela criança, né? Você sonha aquela criança em ser formada nisso, você sonha aquela criança ser isso, você gerou todo aquele... Você esperou 9 meses, você idealizou tudo aquilo para o seu filho, e aí, de repente, aquilo parece que acaba. Aquilo parece que morre ali quando você tem o diagnóstico. E, gente, não é assim. O seu filho vai ser, sim, uma pessoa digna, vai ser uma pessoa formada, vai ser uma pessoa como todas, qualquer, desde que ela tenha um tratamento. Então, nesse momento, você acaba deixando seu filho de lado e acaba ali entrando num casulo. Você acaba ali tendo aquele luto, né? De não sei quanto tempo. Tem gente que fica meses e meses e meses. E ali a criança fica ali de lado, esperando você acordar daquele luto e procurar um tratamento para ele. E muitas vezes é tarde, muitas vezes você atrasou todo aquele tempo que a criança poderia estar já desenvolvendo bem, você deixou de lado por conta desse luto. Então eu acho que você tem que pensar, colocar primeiramente o seu filho à frente e primeiramente força, você tem que ter força, você tem que pensar positivo.
Você não pode ficar, ai, mas agora o que a gente vai, o que vai ser da gente? O que a sociedade vai falar? O que o vizinho vai falar? O que aquela escola vai pensar? Não pense assim. Então, se você está passando por esse momento da fase do luto, então pense assim, você precisa sair desse luto. Essa criança não morreu, ela está viva, ela precisa de você, ela precisa que você faça algo por ela. E outra, sempre tem que ter fé, gente. Tenha fé em Deus. Em primeiro lugar, fé em Deus. Peça ajuda, peça que Deus te oriente para o melhor caminho, para as melhores terapias, que Ele guie seu caminho, para que você possa ajudar essa criança a poder desenvolver bem e lá na frente ela se formar, ter seu emprego, viver a sua vida sem ter que depender de você, tá? Então, primeiramente, tenha muita fé em Deus. Eu acho que nada é por acaso. Eu vejo por mim, para mim foi um presente de Deus a Laura em nossas vidas. A Laura ser autista, ela tá ensinando assim muita coisa. Logo de início já tô aprendendo muita coisa. Você começa a ver o outro lado, você começa a ajudar o próximo também, porque não é só você que está passando por isso, é muita gente. É muita gente mesmo. Então não é só você no mundo. E, gente, Deus escolhe as pessoas por dedos. Você foi escolhida por dedo para ser pai e mãe, para ser a família dessa criança autista. Isso é um presente de Deus. Então a gente foi escolhido, né? Isso é uma honra, isso é um privilégio. Poucas pessoas são escolhidas por Deus para ser pais, para ser família de um autista, porque não é você que vai ensinar o autista, é ele que vai te ensinar muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Então, tenha muito orgulho disso, tenha muito orgulho de ser pai, de ser família de um autista, porque eles são diferentes? São, porque nós também somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Tá? Eu sou diferente da minha irmã, eu sou diferente do meu marido, eu sou diferente de você. Cada um de nós é diferente, cada um de nós tem um tipo de comportamento. E eles também. Eles são assim, mais assim, olhados com outros olhos por algumas pessoas, porque são minoria, né? E a gente é maioria. Se eles fossem a maioria do autista, nós que seríamos diferentes no mundo. Então, por isso que é considerado eles diferentes, porque eles são a minoria. Tá? Por enquanto, porque tá crescendo muito casos de autismo. Então eu acho que você tem que começar a sair desse casulo, a sair desse luto e procurar ajuda para o seu filho e procurar ajuda para você mesmo, que você também vai precisar. Se você está passando, precisa de ajuda. E um psicólogo que vai te ajudar a sair desse momento difícil que é para a família, para todo mundo. Eu não passei por esse processo de luto, eu não tive, porque eu, desde o início coloquei a Laura em prioridade à minha frente para poder ajudar ela. Então eu pensei comigo, se eu ficar, claro que teve dias que eu chorava assim, teve noites que eu chorava no banheiro, mas eu pensava pelo lado dela, de eu saber que ela poderia sofrer com preconceito, sofrer por pessoas ignorar ela, né, deixar ela de canto. Nesse lado que eu pensei, mas eu pensei também nesse momento que eu não poderia ficar ali chorando e começar a cair, né, e entrar numa depressão ou entrar nesse luto, na fase da negação, porque ela estava precisando de mim e ela precisava o quanto antes de um tratamento. Então eu coloquei ela à frente de tudo, além de Deus. Coloquei ela na frente e falei, eu vou cuidar dela, eu vou procurar o tratamento, eu preciso de um diagnóstico para mim começar um tratamento e dar andamento para ela ter uma vida normal o quanto antes. Então eu acho que é isso que vocês também precisam fazer para poder não entrar nesse luto, não entrar nessa fase de negação. Se você tá vendo que seu filho tem algo, procure, investigue. Eu comecei a assistir muitos vídeos e eu via que Laura realmente ela tinha diferença nos comportamentos e dali em diante eu fui atrás de um especialista que pudesse me dar esse diagnóstico concreto para então eu já iniciar logo o tratamento e a Laura poder já desenvolver em algumas coisas que já tá em atraso. A parte da minha família
teve a negação também, que foi antes de eu ter o diagnóstico, que foi o momento quando eu tive a certeza dentro de mim que Laura era autista. Então eu contei primeiro a minha irmã e a minha mãe. Eu tenho duas mães. E daí eu contei pra uma mãe, pra minha irmã que estavam juntas. Eu falei, Laura, eu acho que é autista. Eles ficaram meio assim. Minha mãe acho que ficou meio sem entender direito. E depois aos poucos a gente foi explicando, né? A minha irmã também ficou um pouco abatida, mas aos poucos depois ela foi compreendendo que tem vários tipos de autista, eles não têm um padrão para eles só. É claro que são alguns comportamentos, a maioria dos comportamentos eles são iguais, né, parecidos, mas eles não são totalmente idênticos. Autistas são diferentes um do outro. E depois a minha outra irmã, que já também desconfiava um pouco que a Laura tinha alguma coisa. E eu tenho uma prima minha, que é enfermeira, ela já desconfiava também que a Laura fosse autista. Então a gente se uniu em busca de ajuda, né? De qual profissional adequado, qual profissional eu deveria de procurar. E foi aquilo que a família aos poucos foi contando para um, para outro. Eu lembro que foi na época de um feriado que tinha bastante família que estavam pra cá, que vieram ver minha avó. E aí eu comuniquei com todos e a gente foi conversando. A maioria, assim, foi difícil de entender. Porque é assim, gente, você ama, que nem a gente ama a Laura. Toda minha família ama a Laura. A Laura é um xodó pra todo mundo. E como os outros sobrinhos e filhos também. Mas assim, então você ama aquela criança, você não quer o mal daquela criança, você não quer que aquela criança sofra. Então é difícil para a família aceitar que aquela criança tão amada tem alguma coisa, entendeu? Então é uma fase da negação, você aceitar que aquela criança tem algum problema, tem alguma coisa. Então a família passou por isso, a minha mãe, meus tios, até que depois do diagnóstico, a certeza do diagnóstico do autismo, aí sim caiu a ficha, aí sim foi a fase da aceitação. E aí todos conseguiram compreender, a gente foi postando vídeos, postando reportagens, e aí foram começando a compreender um pouco sobre o autismo. Então eu acho que você tem que ler bastante, assistir bastante vídeos, reportagens, para você entender que o autismo ele tem tratamento e que você precisa ajudar essa criança, porque sozinha ela não consegue, né, gente? E vocês precisam saber que ela tem que colocar ela em prioridade, ela à frente de tudo, porque se você começar a se fechar e você entrar nesse casulo do luto, você não vai conseguir ajudar o seu filho, você não vai conseguir ajudar essa criança a desenvolver e a ter uma vida aí normal. E porque para um tratamento, gente, é bem complicado. Eu estou na fase de tratamento da Laura, não é fácil você buscar a terapia, não é fácil você encontrar uma boa terapia, bons terapeutas profissionais, e então você precisa correr. É o que eu falo pra você, você precisa colocar sempre à frente a criança, deixe pra chorar mais tarde, deixe pra desabar em alguns momentos, mas não se feche, não entre nesse casulo de luto, dessa negação, não demore, gente, porque um dia que passa é um dia perdido pra essa criança. Então corra o quanto antes, aceite, tá? Aceite, porque como diz, aceite que dói menos, né? Aceite que essa criança tem algo sim, realmente ela tem, não ligue para o que os outros vão falar, não se importe com o vizinho, não se importe com a sociedade, não se importe com o que aquela escola disser do seu filho, vai ter escolas, vai ter lugares com portas abertas para receber essa criança, porque eu acho que existe humanidade nesse mundo ainda tem um pouco. E eu acho que você vai conseguir encontrar sim pessoas que vai enxergar com os outros olhos, que vai abraçar a causa e que vai te ajudar também nesse momento um pouco delicado para você que está passando por isso. O que também me ajuda muito e eu acho que também pode te ajudar bastante é você conversar com pais de autista, com família que tem autistas e trocar experiências, que isso
conta muito, gente, você aprende muito com isso. É você trocar experiências, participar de grupos, que tem bastante grupos de WhatsApp de autistas. Eu participo de 2, que um é na cidade de Curitiba e tem um aqui da minha cidade, que é a Associação Amar, que está aí tentando crescer, que eu rezo para que cresça, que essas crianças tenham um bom tratamento. A gente está em busca de ajuda aí para conseguir essa associação se levantar e poder ajudar não só a mim, como a todas as crianças que precisam desse tratamento, que é difícil você encontrar um tratamento na sua cidade, principalmente cidade de interior, que é uma cidade pequena, você ter disponibilidade com esses profissionais. Então é isso, gente. Essa é a fase do momento que você passa depois do diagnóstico. Espero que eu possa ajudar aí muitas famílias que estão passando por esse momento, que deixe de lado um pouco isso e enxergue um pouco mais a criança, que ela precisa muito mais, tá? E além de tudo, gente, vocês não estão sozinhos. Pense sempre isso, que a gente não está sozinha, que tem Deus, tá? Que Deus está ali todo momento, os anjos da guarda e a família, né, que é a base de tudo, é você ter a família unida, sempre ao seu lado, seu marido, seus tios, suas tias, mãe, pai. As minhas irmãs também estão sempre junto comigo, estão sempre me apoiando, me dando maior força. Então, quem tem irmã aí, conte sempre com elas, que é muito bom. Então conte sempre com eles e a ajuda dos profissionais, né? O psicólogo, que ele vai te ajudar muito nessa parte de você poder entender e aceitar e poder ajudar o seu filho também. Bom, gente, esse vídeo não é que eu queira passar pra você que você tem que fazer isso pra você não sofrer, não é isso. Esse vídeo eu tô contando um pouco da minha experiência com essa fase que eu passei, com a fase do luto, com a fase da negação, como que foi a reação da minha família, a minha reação do meu marido, e é isso. Então não que você tenha que fazer isso também, eu tô contando pra vocês como eu tentei fazer da minha forma para que eu não sofresse tanto, né? Como eu já tinha visto atrás, antes de ter o diagnóstico da Laura, eu já estava vendo muitos relatos sobre essa fase, a fase do luto, a fase da negação. Então eu já estava meio que me preparando para não entrar nisso, porque eu sei que eu poderia sofrer muito mais, tá? Passando por entrando nessa fase. Então eu acabei tentando fazer com que eu não entrasse nesse momento de luto e que eu agisse de uma outra forma para que eu não prejudicasse a minha filha, para que eu não atrasasse o andamento do tratamento dela, que é o mais importante nesse momento que está sendo. Então eu tentei agir dessa forma e dessa forma que deu certo pra mim, tá? Não que você tenha que fazer isso, que você para você não sofrer. Vamos dizer assim, que é um processo que todo mundo passa. É inevitável você não passar por esse processo. Mas aí cabe a você pensar de como você vai tentar fazer para que você não entre nesse luto, para que você não sofra tanto, né? Porque é um sofrimento. Isso desgasta muito você. E você vai precisar de muita força para conseguir dar andamento no tratamento. Então eu acho que você tem que pensar bem, você tem que pedir muito a Deus força e você tem que ser firme para você seguir em frente e conseguir ajudar ela. Mas eu fiz dessa forma, então cabe a você ver de qual forma você vai fazer, como que você vai agir, se realmente você quer viver esse luto. Aí cabe a você, não que você tenha que fazer isso que eu fiz, tá, gente? É a minha experiência, é o que eu tô vivendo, é o que eu vivi, é o que eu passei, que eu estou passando pra vocês como foi, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe aí com todo mundo esse vídeo, os outros também. Se quiser deixar alguma mensagem, alguma pergunta querem fazer, pode deixar aí, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E um beijo, até!